Boa noite, amigos, meus irmãos queridos, nós ainda não cumprimentamos. Que a doce paz do meigo nazareno esteja no coração de todos nós. Que nós consigamos mais uma vez nesta noite aquele intuito que todos nós viemos buscar, o aprendizado. Uma lição que nós já devemos ter ouvido muitas vezes, mas como diz o nosso querido André Luiz, é preciso ouvir 1000 vezes para guardar uma vez. Realmente é muito, ele é um pouco exagerado. Não vamos nos deixar levar por isso, porque a gente fica meio desanimado também. A lição de hoje, ela é uma lição, a nosso ver, todas são boas, mas ela é uma lição profunda no que tange à parte que fala das aflições. Seria o sermão da montanha, como dizem muitos, o sermão do monte. Gostaria apenas de deixar a vocês uma lição linda que Mahatma Gandhi deu à humanidade. Ele não era cristão, era um indiano, seguia o hinduísmo. Ele disse, ao conhecer essas belezas da bem-aventurança, que se nós perdêssemos todos os livros do mundo e mantivéssemos apenas as bem-aventuranças, a humanidade não estaria perdida. Nós encontraríamos o nosso caminho, o nosso rumo. E de fato Jesus, quando nos revela as bem-aventuranças, o fez com essa intenção, de que ela servisse para todos nós. E ela fala muito do processo no qual nós nos encontramos. Fala muito sobre a vida, principalmente sobre a questão da reencarnação, que já não é mais segredo para ninguém, que a própria ciência já tem certeza desse processo. Tanto que as universidades, tanto em São Paulo quanto em Curitiba, que são uma das maiores no país, uma das primeiras, em Brasília também estamos já tendo esse trabalho, onde o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo está sendo dissecado. Aconteceu aquilo que tanto a espiritualidade vinha nos alertando. A ciência é que vai comprovar tudo quanto a doutrina espírita veio falando nesses 152 e 3 anos de existência. E essa lição é simplesmente extraordinária, porque fala das bem-aventurados, os aflitos. E muitos entendem que é necessário sofrer para ganhar o céu. Absolutamente não. Não. Acontece que este planeta é um planeta de provas e de expiações. E sendo um planeta de provas e de expiações, ele serve como escola para nós purgarmos aqui as nossas ignorâncias. Ignorância sempre no sentido lato da palavra, desconhecer. Nunca no sentido pejorativo. Nós desconhecemos muitas coisas. Então precisamos estar aqui para aprender. Tanto é verdade que ele foi dizendo já desde o começo da implantação do Evangelho na Terra: busque a verdade, e a verdade vos liberta. Disse também, como foi dito pelo querido Lúgero, que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas, mas que nos instruíssemos também. A necessidade de instruir é fundamental. E a nossa casa, com a graça de Deus, é um centro diferenciado nesse sentido. Por favor, entendam bem. Não temos nada contra ninguém, absolutamente não. Esta casa, ela é escola. Porque assim o comandante Edgar Armon, há 65 anos atrás, fundou esta organização em São Paulo, dentro da própria Federação Espírita do Estado de São Paulo. E como ela cresceu muito como federativa, órgão federativo, ele achou por bem se retirar de lá com a equipe que ele tinha para trabalhar, deixando as escolas até hoje lá, com mais de 1.500 alunos diariamente naquelas escolas, matriculados de manhã, de tarde e de noite, e foi montar um outro setor, a Aliança Espírita Evangélica, que também quis ser um centro grande. E novamente a espiritualidade orientou: deixa a escola aí e saia, vai montar o que precisa ser montado. Então ele saiu com a equipe e criou uma escola. Escola de Aprendiz do Evangelho, a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, da qual nós estamos ligados, desde o nosso início. Aliás, viemos aqui com essa intenção. Então vejam bem, não se trata aqui de um centro que tem um departamento de estudos.
Não. Nós temos uma escola, que é o centro básico, Escola de Aprendizes do Evangelho. E temos departamentos, tantos quantos sejam necessários, em torno dessas escolas. Vejam, meus irmãos queridos, que essa lição que fala dos aflitos foi uma das lições que, na verdade, inspiraram o comandante Edgar Armon a criar essas escolas, acionando os médios da Casa da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ocorreu a eles, então, constituírem essas escolas, que na época foram completamente perseguidas até. Imagine estudar o Espiritismo e hoje não tem um centro, graças a Deus, que não tenha um departamento de ensino. Ou seja, é preciso aprender. Como diz uma mentora nossa, dona querida Tirzar, já desencarnada, não há muito tempo, que nós precisamos aprender para apreender e apreender para empreender. Ninguém faz uma reforma numa casa sem antes entrar na casa e ver o que precisa ser reformado. Vou reformar minha casa. Você não entra na primeira casa de material de construção e compra os materiais que você acha bonito lá e vai mandando para casa. Não. Você primeiro vai até a casa, leva ali um profissional, faz um levantamento do que existe, vê o que você quer mudar, não é? Pode contratar dois irmãos nossos aqui, o Lúgiro e o Otávio também, que gosta muito de arquitetura, e então eles vão determinar o que nós vamos fazer na casa. E o Lúgiro vai ver se é possível, determina o que deve ser feito, aí sim nós começaremos a executar a obra. Aí nós vamos empreender. Se eu fizer por minha conta, a casa pode sair, mas pode ser um exagero. Posso fazer uma laje com medo de cair, faço ela o dobro do tamanho, o dobro da espessura. Posso fazer alguma coisa que no fim vai dar em algum problema mais adiante, porque eu não tenho conhecimento. Então é preciso buscar o conhecimento para que façamos as coisas certas, e com isso nós estaremos evitando as aflições e os sofrimentos posteriores. Agora, aflição. A aflição, ela é causa ou ela é efeito de uma situação? Por que as pessoas vivem aflitas? Por que Jesus colocou a aflição como um dos primeiros itens das bem-aventuranças? Dizendo que todos aqueles que passam por aflição seriam realmente consolados. Mas não aqui, na terra. O consolo ele está dando posterior. Porque a terra nunca dará realmente essa confiança em nós, a ponto de nós não termos mais aflições. Porque dentro do nível da nossa evolução espiritual, é necessário e há tanta clareza que as aflições surjam. E elas surgem, torno a repetir, por quê? Ela é causa ou é efeito? Nós sabemos que tudo dentro da filosofia espírita tem a ver com o nosso passado. André Luiz disse a Chico que nós somos a somatória de um passado não muito distante. Todos nós, somos a somatória de um passado não muito distante. Nós já éramos antes de ser o que somos hoje. Então nós estamos aqui com uma bagagem, sim senhor. Nós fomos acumulando conhecimentos, situações tristes, mais do que situações alegres. Evidente. Por quê? Em função do grau evolutivo de cada um de nós. E como a Terra é um mundo de provas e de expiações, um mundo hospital ainda, se nós estamos aqui é porque não estamos ainda prontos para um mundo melhor. E não é um castigo isto. É, antes de mais nada, uma bênção divina. É uma bênção que o Pai nos oferece, de estarmos aqui para nós tratarmos. Portanto, não existe ninguém atrás de nós nos impondo um castigo. Ninguém está aqui por castigo. Estamos aqui por merecimento. Assim como aquele que está detido numa penitenciária está ali por merecimento. E pode até haver uma falha da justiça, mas aqui não tem. Essa justiça divina não falha. Nós estamos num mundo hospital ainda, escola, se nós entendemos melhor. Hospital da alma, escola do espírito, porque o espírito estaciona aqui para evoluir, não estaciona para outra coisa. Ah, minha missão
espírito do nosso nível não tem missão. Ou se você quiser usar a palavra missão, é a mesma que usar a palavra karma. O nosso karma é um só, não existe karmas. Joana de Anjos deixa isso bem claro. E missão também não existe, no sentido que a gente fala missão. O nosso karma, a nossa missão é sairmos daqui perfeitos. Por isso precisaremos voltar muitas vezes. Buscar cada vez mais amealhar o conhecimento. E o conhecimento sem a prática de nada vale. Porque nós vamos ficar com um cérebro desse tamanho e um corpinho tão pequeno. Acéfalo. Nós precisamos ir aprendendo aos poucos e exercitando muito para fixar em nós esse aprendizado que nós estamos procurando. Então ninguém poderá dizer, esta é a minha última encarnação, como nós já recebemos pessoas aqui, dizendo que foram consultar um tal médium que lhes falou isso. Um absurdo. Então essa pessoa tem uma outra filosofia de vida, não a filosofia espírita. Que a filosofia espírita pressupõe o crescimento paulatino e lentamente, porém constante. Constante. Como se conhece o verdadeiro cristão? Perguntou Allan Kardec aos espíritos. E eles disseram claramente, pela luta que ele faz em melhorar-se. É simples. É simplíssimo demais. Por que nós complicamos tanto? Mas não vamos perder o fio da meada. A aflição é causa ou é efeito? Diante da filosofia espírita, ela é o efeito de uma causa anterior. Se eu me encontro aflito, a minha aflição tem origem numa causa anterior, numa causa, e a aflição que eu estou sentindo agora é efeito. Mas esse efeito, no mesmo instante que ele é efeito, ele também é causa para uma situação adiante. Pouco difícil de compreender. Quando a gente vê na televisão, mostram às vezes até na internet, aqueles jogos que pessoas gostam de fazer, tem uma paciência para pegar o joguinho de dominó e colocar aquelas pedrinhas uma ao lado da outra, uma em seguida da outra. Já viram isso? Já viram? Põe uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, desde que a distância entre elas seja menor do que o tamanho, a altura de uma, e vão fazendo elas, vão colocando como se fosse uma serpente, né? Aquelas mesas enormes, às vezes no próprio chão, formam aquelas mandalas lindas. O que acontece se ele chegar e derrubar a primeira? O que acontece? Caem todas. E caem de uma forma bonita. Se você vai seguindo, ela vai seguindo completamente o desenho que você realmente montou a mandala. Uma vai derrubando a outra. Então a causa da última ter caído, qual foi? A primeira. Mas a primeira derrubou a segunda. Então a segunda é efeito da ação da primeira. Mas no mesmo instante que ela está caindo, ela se torna ação para efeito de uma segunda, de uma terceira que está com ela, atrás dela. Então ela era primeiramente uma causa, porque recebeu o impacto da primeira e começou a cair. Em caindo, bateu sobre a terceira. Então ela deixou de ser consequência para ser ação. Deixou de ser reação para ser ação. A terceira, por sua vez, passa a ter a reação da atitude da segunda. No entanto, ela imediatamente derruba a quarta. Então ela é ação, ao mesmo tempo que foi reação. Essa aflição que Jesus queria dizer tem esse condão. A aflição é uma reação. A causa é anterior. E assim sucessivamente nós vamos adquirindo as aflições. Porque esta é a forma que nós escolhemos de crescimento. Nós não fizemos o exemplo da construção. Nós vamos resolvendo as coisas aos trancos e barrancos. Desculpe, isso é meu. Por quê? Porque nesses trancos e barrancos, existe nesse pequeno espaço milhares de vícios e defeitos nossos que são contributo fundamental para as nossas atitudes na Terra. Então não é o olho gordo do outro que me atrapalha,
Não é o trabalho que o outro mandou fazer lá na Pinim-Pim-Pim, ou lá na Umbanda, na Quimbanda, na outra banda. Não. Eles acionam um pensamento. E pensamento tem a mesma ação do jogo de dominó. Só que se você encontrar uma pedra dessa, que nós estamos tentando derrubar, que tenha a mesma largura da sua altura, o que acontece? O desencadeamento do desequilíbrio para nela. Ela recebe a carga das outras, segura, não passa para a seguinte. Quebra a cadeia. Nós vamos falar disso depois. O que acontece é que nós resolvemos tudo na valentona, usando para isso não o conhecimento das coisas, mas usamos para isso o que nós chamamos de coragem. O ímpeto, impensadamente. Não pensamos de forma nenhuma em guardar cuidado aonde vamos atuar. E deixamos ser expresso e imprimir ciúmes, inveja, coisas tão simples, orgulho, vaidade, para fazer as coisas que nós queremos fazer. Porque se fulano fez, eu posso talvez até fazer também. Ele tem, eu também posso ter. A inveja nos chega a servir, a ser até útil, porque invejando a postura do outro, eu vou procurar ser como o outro, desde que eu vá procurar os meios certos. E eu não faço assim. Como eu tenho pressa, eu não vou ver que ele passou noites e noites sofrendo. Eu vou querer fazer o que ele faz imediatamente. Eu dei, me perdoe a palavra, torno a pedir perdão, dei com os burros na água. Ou não? Evidente, aflição. Aí eu não consigo arrumar. Não, mas eu vou arrumar, eu vou sair dessa. E eu uso o quê? A minha desonestidade. Aí eu vou buscar socorro em alguém e dou o tombo no outro. Olha como é que a gente vai fazendo na vida. Percebem? E como eu sou orgulhoso, eu não admito isso. Que eu falhei, porque eu errei, eu não planejei perfeitamente a minha vida. Então eu acabo buscando o quê? No orgulho me cega e eu faço o erro maior ainda. Se antes eu tinha feito alguma coisa de 20 centímetros, eu faço agora de 40. Se eu tinha feito alguma coisa que pesava 1 quilo, agora eu vou fazer um com 10 quilos, para tirar a diferença. E o que é pior, não sai. Aí vem aquela ideia, eu realmente, quando nasci, nem lua tinha no céu. Nasci na escuridão. É perseguição. São os espíritos do mal que estão me seguindo. Sou um camarada azarado mesmo. Aonde vai sua estima pessoal? Desce, 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 levando-nos à loucura. É ou não é isto? Quero saber. Vocês estão à vontade para nós discutirmos isso aqui hoje. Nós perdemos o equilíbrio completamente. E começamos a, como se amarrássemos uma venda nos olhos e saíssemos dando soco, aonde quer que seja, desesperados, para tentar arrumar as coisas. E isso em todos os níveis que nós possamos imaginar. Muitas vezes, com todo o perdão, com todo o respeito também, isso ocorre na hora que nós escolhemos alguém para ser nosso companheiro ou nossa companheira. Nós negamos o sentimento do coração para deixar um sentimento outro sobrepujá-lo. O interesse, um bom partido, a beleza, ela é tão bonita, ele é tão bom, ele é tão bonito. Esquecemos que o coração tem que estar em jogo. Não, isso é coisa para depois, isso, paciência, isso não tem nada não. E depois um banho de shopping resolve todo esse problema. E lá vamos nós. Um bom carro, uma boa casa, bons amigos, festa contínua, constante. Mais tarde nós ficamos na dependência de drogas também. De drogas também. Porque o sexo mal usado passa a ser uma droga. Tem o mesmo funcionamento de uma droga. Isso foi descoberto na França. Mas a sociedade francesa não deixou que isso fosse revelado. Porque ia ser realmente um prejuízo enorme para a humanidade. Mas é chegada a hora, não tem mais como esconder. Tudo que foge à lei, o uso,
acaba sendo uma dependência. E daí a loucura é um instante. As novelas, os contos não mostram o que aconteceu depois. Hoje eu não sei como é que acaba, estou um pouco por fora, mas na minha época terminava assim: e foram felizes para sempre. Foi sim, foi. Depois veio o Espiritismo, aí diziam: ah, você é minha alma gêmea. Não, não tem alma gêmea. Diz o nosso querido Emmanuel que o que tem são almas que gemem junto, não alma gêmea, o que é bem diferente. E nós viemos para gemer junto, sim. Por quê? Precisa gemer para que a ignorância desocupe o trono em que ela está sentada e deixe entrar o conhecimento. Por isso Jesus dizia: ainda que você esteja aflito, tenha paciência com a sua ignorância. Isso que ele é bonzinho, ele não ia falar isso. Eu falo e vou sair correndo, porque vocês são bonzinhos, senão vocês me pegariam no primeiro ponto aí. Esmiuçando, isso que ele quis dizer. Tolerem a sua ignorância, a sua falta de conhecimento, meus filhos, porque o futuro, o além, é auspicioso, é maravilhoso, se você aguentar aqui. Que você está treinando com as aflições, treinando a paciência e sentindo necessidade de buscar soluções. Porque se nós temos hoje solução para a parte cardiológica do ser, foi porque houve uma necessidade muito grande, porque as aflições acabaram por destruir o homem na sua raiz, que é o coração que não aguenta a situação difícil. Não aguentando isso, o homem mesmo, vendo que ele estava morrendo facilmente do coração, foi desenvolver, e não tem na ciência qualquer área que tenha sido mais desenvolvida do que esta área, por necessidade. Diz Emmanuel que até este teto nós o criamos por necessidade, não é porque nós somos inteligentes apenas, mas o Pai permite as necessidades, e elas são necessárias porque sem elas nós não avançaríamos, nós não evoluiríamos. E nós temos que, ao mesmo tempo que fazemos a nossa evolução, trazer a evolução do planeta também. Ao mesmo tempo que eu faço a minha evolução espiritual, eu tenho que contribuir para a evolução material, para os que estão comigo e para os que virão depois. Porque espírito nenhum é capaz de crescer no charco, no lodo. Não cresce, não evolui. Não tem entusiasmo. Não tem aquele achego de fazê-lo andar para frente. Porém, um Chico Xavier, uma Irmã Teresa, um Santo Agostinho, um São Francisco, essas criaturas já evoluídas podem ir no charco, vivem no charco se for preciso para nos auxiliar, saem de lá e não deixam marca, não levam marca consigo. São como folhas de inhame, saem limpo quando entraram. A umidade não os pega, o mal não os pega. Mas a nós que estamos numa situação ainda, lutando para crescer, não podemos viver numa situação dessa, porque essa situação só vai nos trazer cada vez mais enraizados no mal. Vocês perceberam, quem assistiu o filme Nosso Lar, aonde se encontrava André Luiz quando foi retirado? Naquele campo de lamas e fétido. Não existe no plano espiritual um lugar daquele. Esse lugar, ele é mental, aonde a gente se encontra em função das nossas necessidades. Então, se ele chegar na Terra e encontra um clima como aquele, ele não vai ter entusiasmo para crescer, para evoluir. Então, nós temos que ajudar, ao mesmo tempo que nós nos ajudamos, treinando a nossa inteligência, criando elementos melhores, criando naves para voar de um lado para o outro, nós também temos que crescer espiritualmente e deixar o planeta bem equilibrado cada vez mais. E digo mais, para a felicidade de todos nós, para estímulo de todos nós, que Jesus se considerava realmente aquele que viria para dar o alento à humanidade, o Consolador prometido. Se nós hoje temos tantas belezas no mundo, tanta evolução dos últimos 20 anos para cá, de 50 anos, são poucos que têm mais que 50 anos aqui. De 50 anos para cá, foram uma evolução extraordinária. No mundo como um todo, é sinal de que a humanidade está melhorando,
Creiam. Criam. Mas infelizmente, o mal ou o não bem que acontece, ainda em forma pequena, tem um grande destaque na mídia e na imprensa. Pela nossa fraqueza, eles passam a ficar fortes. 10 deles valem mais do que 10.000 nós, dos que pensam diferente. Porque nós estamos acuados, temos medo, temos uma fé ímpia, muito falha. A fé que nos passaram as religiões que ficaram para trás, tem que aceitar. É assim, se você duvidar já é um sacrilégio. Não, meu filho. Você é livre. Tudo você pode. Se nós viemos aqui, poderíamos ter ido em qualquer outro lugar hoje. Somos livres. Temos livre acesso em qualquer lugar do mundo. Porém, nós entendemos que não convém estar lá, ou ali, ou acolá. Por isso viemos aqui. Porque achamos que aqui seria melhor para nós nesse momento. Eu garanto a vocês que estou aqui porque acho melhor do que ir a qualquer outro local. Mais ainda os lugares escusos, que podiam ser muito prazerosos para cada um de nós. É diferente do que eu ter que fazer, porque não vai para o inferno. E o céu e o inferno é aqui, são as aflições. Mas Jesus, como Consolador, vem e diz que aqueles que sofrem hoje é porque estão se preparando, purgando o passado. E receberão, não aqui na terra, aquilo que Ele ofereceu, um mundo melhor. Porque este mundo não é capaz de nos dar a felicidade que nós temos direito. Porque para muitos a felicidade, né, é se juntar com os amigos e fumar um bom cigarro. Se encontrar no Arizona. Esse é um bom momento feliz. Puxa, será que é? Os outros é queimar um fuminho no outro lugar. O outro é ir dançar. Para o outro, a felicidade está em ter um bom carro, uma boa máquina, importada, se possível, né? De 500 cavalos. Não tem nem onde andar, mas ele quer. Daqui a pouco ele vai dar para ele um avião, que ele vai, mas não gosta, porque o avião ninguém vê quem passa, ele quer aparecer. Uma boa casa, né? Muitas mulheres, e agora também muitos homens. As mulheres não ficaram para trás, não. Não ficaram para trás, não. Então a gente quer demais. É a falta do conhecimento. É não pôr limite às nossas atitudes. Não é por obrigação, é para não entrar em aflição, meus irmãos. Esta é a tônica da doutrina dos Espíritos. O conhecimento para que as nossas atitudes, nossas ações, sejam coerentes com o que nós estudamos. E é fácil? Não. Tudo é muito fácil, abrir um livro, ler, frequentar uma agremiação, um grupo qualquer. O duro, o difícil mesmo, é fazer a transformação interior. Nós temos plena consciência disso. Temos que ter uma vigilância constante, 24 horas por dia, porque quando menos espera a gente está vibrando. E quem vibra faz o mesmo joguinho do dominó. Eu vibro, a minha vibração vai, encontro uma vibração igual, soma-se a essa, soma-se aquela, chega mais depressa no objetivo. Olha, gente, eu posso ser um cego, não enxergar nada, mas esse tiro que eu dou através do pensamento, ele vai para o lugar certo. Ele vai para o lugar certo. É o único tiro que vira e volta e vai para onde ele vai, onde eu mandei ele ir. Ao passo que uma arma, ela sai, após eu acionar o gatilho, para o ponto em que está virada a arma, o cano de descarga da arma. Mas essa arma, que é a mente, essa não falha. Daí o cuidado que nós temos que ter com o pensamento. Daí Jesus ter dito que o adultério se praticava até em pensamento. Ele usou o pensamento. Era só o adultério? Tudo. É que ele estava falando sobre o adultério, os que adulteram. Porque o pensamento é o ser. O pensamento expressa a ação do espírito. Se você abrir o indivíduo, você não vai encontrar o pensamento. Vai encontrar a mente. Não vai encontrar a mente. Vai encontrar o cérebro. O espírito age pelo pensamento. Porque o espírito age na mente. Ele é mente. Ao desencarnar, a mente sintetiza
E ali fica o reservatório das somas que nós trazemos do passado, para reiniciar uma nova etapa de evolução. Fazemos um balanço da situação, isso quando nós já estamos num certo grau de evolução, porque senão ela já está pronta, é imposta, é a encarnação pela imposição, compulsória, não escolhe, encarna, porque tem que encarnar, não tem o que escolher, precisa ainda sofrer o embate de encarnar e desencarnar, até chegar no ponto em que a gente vai compreender o que significa bem-aventurados os aflitos. E Jesus fez esse trabalho. Os Espíritos disseram a Kardec: agora a humanidade está em condições de receber essas lições, esses ensinamentos, e compreender por que deve fazer isto e não fazer aquilo. Está aí a lição. E Jesus é então, sem dúvida nenhuma, um mestre. E tenhamos ele como um modelo para a nossa evolução. Estamos longe? Claro que sim. Temos que ter essa consciência, mas também ter a consciência de que nós já deixamos o nascedouro e estamos a caminho, e aproveitar o máximo que possamos aproveitar desses trabalhos que nós ouvimos aqui, que é a gente mentalizar, perdoar a nós mesmos os erros que nós fizemos do passado, que são eles os motivos de aflição. Aflições que vêm do momento atual e aflições que trazemos do passado. As do passado são realmente dantescas, das barbaridades que nós já fizemos lá atrás. Como temos consciência, ao chegar aqui, não lembramos do passado, porque uma cortina, um véu é lançado. Eu estou falando a nível de doutrina espírita, que não é para qualquer um, é para quem já está pronto para entender isso, porque não é fácil. Eu recebo diariamente nesta casa pessoas que dizem: eu gostaria tanto de acreditar nisso, mas não consigo. Evidente, questão de tempo só. Não temos que ficar assustados. Ele não acredita que ele é um ser reencarnacionista. Ele pensa em termos corpo. Mas, meus irmãos, o corpo já nasce morrendo, mas o espírito não. O espírito é criado uma única vez e você é um espírito, não é 2, nem 3, nem 4. Você não tem um espírito, você é o espírito. Você tem um corpo agora, este. Daqui a pouco você perde ele e adquire outro. E quando? Pela ordem lógica, são mais 80, 90 anos lá de lá, 70 anos, quem sabe? E já adquire um outro corpo, 50. E há uns que voltam na semana seguinte, se for preciso. Porque cada caso é um caso. É a necessidade de cada um. Mas uma coisa é clara: voltamos a este mundo, a matéria, para realmente burilar o espírito. Tudo que nós podemos fazer na matéria, a benefício do espírito, não pode ser deixado de lado, porque esta é a função: melhorarmos-nos espiritualmente. Então é perda de tempo fazer parte de uma agremiação, atacar a outra, desconsiderar as pessoas, os amigos. Isso demonstra ainda um atraso da nossa parte. Falta total de entendimento das coisas. Porque dentro do princípio da filosofia espírita, todos estão no mundo para esse crescimento, para esta evolução. E as dificuldades que surgem, as dores, as lágrimas, os sofrimentos e tantas outras coisas desesperadoras que nós podemos assistir no mundo. Acidentes seríssimos, pessoas completamente em estado de paraplegia através de acidentes. É porque Deus quis. Como eu escuto isso? Vocês também devem ouvir isso. É Deus que é a vontade de Deus. Está aqui o Evangelho, para quem quiser ler. A vontade não é a vontade de Deus, é a vontade minha que gerou esse fato. Porque a vontade de Deus é que nós teríamos tudo, que não nos falta nada. Já nos mostrou o caminho. Mas como eu quero arbitrar, como eu não acredito em Deus, para começar por aí, muito menos em Jesus, o que acontece? Não parou nem para ler, para ver, para juntar A mais B dá Bá, e não B. É um B, mas tem um A. Não para pensar.
Como Kardec, quando codificou a doutrina, pessoas grandes, intelectuais, que pegaram o livro dos Espíritos. Você está errado, você está louco, você endoideceu, isso não vale nada. Mas espera um pouquinho, eu estou há anos lutando para trazer esse livro, esses ensinamentos que me orientaram, e você, num simples abrir o livro, ler uma página, diz que está errado? Espera aí, meu amigo, você pode não acreditar, não aceitar de imediato, mas eu tenho que fazer uma verificação maior para ver o que está escrito ali. Passar pelo crivo da razão. E o interessante, muitos que passaram pelo crivo da razão ficaram apavorados com a própria consciência e passaram a fazer perseguição. Porque se aquilo for verdade, eu estou perdido. Ninguém está perdido. E é verdade que nós estamos passando. Não tem outra. Kardec disse claramente, o dia que surgir outra verdade mais clara, eu vou com ela. Deixa o Espiritismo para lá. Deixa o Jesus para lá. Porque ele acordou. Ele acordou. E entendeu que a revelação não pode ser feita quando nós somos criança. Quando somos criança, daí. Não é nem o peito materno, não é? Que é o leite, é o colostro, que vai preparar o intestino do nenê para receber depois o leite. E Paulo dizia isso. No começo o alimento leve, mais tarde o alimento sólido. Tudo a seu tempo. Porém, tomar conhecimento do processo, que é filosófico, sim, mas que ao auxílio da ciência que aí está, deixou de ser filosofia para ser um corpo de pensamento, uma ideia que tem começo, meio e fim. E uma ideia, um princípio, uma filosofia, que agora é realmente um princípio de vida, que a ciência a cada dia que passa está comprovando. A mediunidade, uma ação na hipófise. Quem as tem, tem cristais a mais do que outros. São coisinhas simples. Por acaso, né? Ah, mas eu creio na ciência. Ótimo, ótimo. Vai tratando de ajoelhar todo dia de manhã, de tarde e de noite, porque você está diante de Deus muito mais do que qualquer um. Einstein, perguntaram a ele, você acredita em Deus? Não. Não nesse Deus que vocês acreditam. Um mordomo para servi-los foi a colocação dele. No entanto, só se publica isso. Ele disse não, está vendo? Disse não. Não esse Deus que nós acreditamos. Que a gente trata ele como se fosse um mordomo. Eu quero isso, eu quero aquilo, você me dá isso, você me dá aquilo. E você me dá que eu te dou tanto. Opa, já estamos querendo negociar com ele, e quem negocia está na mesma altura. Veja que absurdo. É brincadeira, não é verdade? É brincadeira, porque Napoleão consagrou a igreja, o papado, para que o papado consagrasse ele como imperador. É outra brincadeira. E o mundo se sustentou em cima disso durante muito tempo. Como é possível isso hoje? Entender isso? Então eu combino aqui com o Lúgero, eu vou consagrar ele, representante de Deus na terra, e ele me consagra como imperador. E os senhores, por favor, vão todos se curvar para nós. Porque ele é o representante de Deus, que eu estou falando, eu falei, e ele está dizendo que eu estou realmente como imperador, e vocês vão ter que me respeitar. Brincadeira. Assim, mas nem criança mais brinca assim, brinca? Seus filhinhos brincam assim? Será que esse neninho vai brincar disso? Nem como brincadeira isso passa mais na mente das pessoas. Nós estamos aqui para analisar, para pensar, gente. Nós temos que ter medo de não pensar. E muitos, pelo amor de Deus, não falam nem nisso. Não fala isso, que é perigoso, tem medo. Como eu conheci uma pessoa que não podia ficar alegre na segunda-feira, porque se ficasse alegre na segunda, no domingo seguinte, a final de semana, ia passar chorando. Então uma desgraça ia acontecer. Veja, quem vem de uma época dessa, e nós todos viemos, como é que vai aceitar? Eu sou dono da minha vida, eu sou feliz. Mas nós vamos chegar a essa conclusão um dia assim. Sabem quando? Quando estivermos sofrendo numa pior. Podem crer. Quando nós estivermos com o coração, meu Deus, o que eu fui fazer? Arrependidos. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Por que eu não aproveitei aquele tempo que eu tive? Mas não tem importância. Os mentores vão deixar a gente, sabe, ser levado, porque não há condição de tirar uma pessoa quando ela entra nesse processo de autoanálise.
Para tudo você tem como mostrar a ela que a vida continua, que todo o processo existe de encarnação, reencarnar, aprender, crescer, evoluir. Mas quando ela entra numa situação de arrependimento, só o tempo. É como o fermento que foi posto na massa, agora tem que esperar para ela levedar. E quando leveda, ele sai para uma melhor. É duro, sofre muito. Alguns chamam isso de segunda morte, terceira morte, quarta morte. Mas é necessário que ela exista. Mas ela pode não existir. Porque como diz o nosso querido Chico, que Emmanuel disse a ele, Chico, o Apocalipse que está escrito aí no Evangelho, sabe por que é? Para que não aconteça. Nós achamos que vai acontecer o que está lá no Apocalipse. Mas o que está no Apocalipse é para não acontecer. O que está no Apocalipse é o que vai acontecer se vocês não arrumarem as coisas direito, não fizerem as coisas certas. Olha que maravilha. Não é porque vai acontecer. Mostra o que vai acontecer se nós não fizermos, entrarmos pelo caminho certo. Porque eles nos viam e nos veem como espíritos renitentes ainda no mal, ignorantes, atrasados. Damos muito valor à sensualidade, à coceirinha na epiderme. Quanta coisa não se faz para continuar sentindo prazer na vida, de todos os tipos possíveis. E esse prazer não tem um limite, ele vai ao infinito, a ponto de nós nos misturarmos com um animal e perder a nossa forma física e ganhar uma forma ovoide. Ou seja, destruímos o que de mais belo temos. E como nós não acabamos, ninguém mora espiritualmente, vamos ter que passar todo um processo dolorosíssimo para readquirir a condição que estamos tendo hoje. Será que precisamos passar por isto? Mas se for preciso, o Pai que é o Pai, não sou eu que vou decidir, permite, porque Ele sabe que nós não o obedecemos quando Ele mandou nos convidar por amor. Vai acontecer o quê? Nós vamos fazer a nossa reforma pela dor, porque escolhemos. Então não é o olho gordo do outro, não é a inveja daquele, isso não existe. Ou melhor, existe. Eu vou saindo de casa e chegam dois colegas, onde você vai? Não, eu estou saindo, vou trabalhar, vou em tal lugar, vou buscar o pão para meus filhos. Não, rapaz, vem com a gente aqui que temos um negócio lá, papa fina, você vai gostar, é bom para o caramba. Vem comigo, vamos, eu vou. O que aconteceu? O que ficou implícito aí? Eu saí para buscar uma coisa tão honrosa, tão boa, desviei e fui acompanhar os outros para ir onde eles me convidaram. O que ficou implícito aí? Está implícito aí? A fraqueza mental minha. Se eu tiver certeza de que lá é bom, onde eu vou e eu preciso ir, companheiro, deixa para outra hora, agora não. Mas não, eu fui. Eu fui por quê? Porque eu sou fraco. Então, se eu sou fraco, qualquer mente me leva para o lugar em que eles quiserem, não onde eu quero. Equivale a deixar a porta aberta, o ladrão entra. Você deixou a porta aberta. Agora está chorando por quê? Você foi fraco. Que nós chamamos isso de quê? Tentação. A tentação é uma coisa... a tentação me dá até água na boca quando eu sinto o cheiro do feijãozinho, né? Na hora do almoço, um bife frito. É a mesma coisa para tudo que você for convidado. E quem te convida já sabe que você tem tendência a aceitar. Não é trouxa, não. Não é ignorante, não. E bastou desencadear o pensamento, ele vai encontrando pensamentos afins, vai engrossando e vai realmente proporcionar o que acontece no mundo. Diante dessa linha de pensamento, é muito séria as nossas atitudes diárias, o nosso pensamento diariamente. Aconteceu um acidente grave em tal lugar, alguém fez lá um escândalo, vamos falar assim para entender melhor. Ele fez sozinho ou ele foi acompanhado? Ou ele, como um imã, absorveu os pensamentos afins que estavam no caminho dele? Quanto eu não devo ter contribuído para isso? Oh, meu Deus do céu! Para pensar nisso, a gente prefere botar uma mangueira de água aqui, tentar sair por aqui, para ver se limpa a mente. Mas não limpa. É um esforço de cada um, está no coração. Conhecimento. É preciso conhecer a doutrina dos Espíritos para poder melhorar a nossa vida em todos os sentidos possíveis.
É preciso ver os irmãos, como foi dito aqui, com amor. Orar e vibrar por aqueles que passam por momentos difíceis. Pelos líderes das religiões também, muito. Para que eles consigam realmente ajudar, auxiliar esta humanidade. Porque foi o que Jesus pediu para Pedro. Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei a minha igreja. Não sobre ele, como está lá no Vaticano. Ele está enterrado o corpo dele e a igreja em cima. Não era a igreja viva, que eram os homens. Pedro, vá e consola as minhas ovelhas que estão perdidas, estão aflitas. E só o conhecimento, meus irmãos. E tanta é verdade que ele falou até um certo ponto, depois prometeu que viria mais tarde, para dar complemento aos seus ensinamentos, que é a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido por Jesus. Está lá no Evangelho, procure. Não tem outra religião, outro sentido filosófico, que não este, que vem trazer ao homem um aspecto diferente. Segundo Emmanuel, isso não é meu, senão não teria coragem de dizer isso para vocês. O Jesus da doutrina espírita é diferente do Jesus das outras religiões. E é isso que o mundo precisa tomar consciência. Eu fiquei assustado quando eu vi isso, envergonhado. Isso eu não vou abrir a boca nunca, vou fazer um buraco e enterrar a cabeça que não avestruz. Mas depois você começa a trabalhar, começa a analisar, começa a verificar, e você vai ver isso. E eu comecei a mexer com alguns irmãos, alguns amigos, que eu tenho muitos, graças a Deus, em outras religiões. Nunca fechei a porta para uma pessoa porque é de outra religião. Há pouco tempo eu estava com um, e ele me disse: Chodurai, salve Deus, que levou os meus pecados na cruz. Que beleza, seus pecados já foram para a cruz. Eu falei: puxa vida, eu perdi o bonde, não mandei os meus. Que não consigo dormir, rapaz, com as coisas que passam pela minha cabeça. Você já está bem, então você está feliz, né? Brincamos, a gente sempre brinca nesse tom. Quer dizer, eles acham que Deus levou os pecados na cruz. O outro acha que Deus nos salvou. Quer dizer, que Jesus nos salvou porque Deus seria que estava querendo beber o sangue da humanidade. Então Jesus se ofereceu, se imolou em lugar de nós, foi Ele. Então, com isso, levou os nossos pecados embora. Que maravilha, estamos todo mundo salvo. Que bem, o que nós estamos aqui? Vamos embora, gente. Vamos embora. Estamos bem, estamos todos felizes, salvos. O Jesus que veio ao mundo, veio como mestre. Mestre é aquele que ensina. Então, ele não precisaria ensinar ninguém. Você não precisa perder tempo com isso, não. Eu já aprendi por vocês. Eu vou me entregar ao Pai, ele vai ficar satisfeito, e está todo mundo no paraíso comigo, tocando harpa e chupando uva a vida inteira. Nossa Senhora. Já comeu uva uma semana em seguida? Experimenta para ver. Depois me conta. Ficou tocando harpa lá um mês? Para ver como é bom? Ele veio como mestre e disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Nem mandou deixar a cruz de lado, não, porque a cruz é de cada um, é aquilo que eu fiz. Porque o Pai, o Senhor da vida, quer assim, diz Emmanuel, que a humanidade crescesse com suas próprias forças, para dar valor amanhã, quando nós formos um espírito de luz. Porque nós vamos também ajudar outros mundos que estão sendo preparados, criaturas que ainda nem existem. Nós vamos ajudar para que eles existam e passem pelo que nós estamos passando hoje aqui, e um dia viremos aqui como apóstolos do Senhor da vida. É este o processo da evolução, até agora, que eles podem nos passar. Porque Jesus disse: meu Pai trabalha constantemente, eu trabalho também, e vocês têm que trabalhar. A vida é um trabalho constante e contínuo. A vida é um constante trabalho. Eu até costumo dizer, a vida é uma segunda-feira eterna, não é? Porque depois do descanso, segunda-feira eu tenho que trabalhar outra vez. E aqueles que não trabalham, hein? Como contam o tempo? Como contam a vida? Não trabalhar depois de um ano de luta, 2, 3, 10 às vezes, sem tirar férias, não trabalhar uma semana, 2, 3, é uma maravilha, é uma delícia. Ah, meu amigo, antes de beirar um mês você já está desesperado, está subindo pelas paredes. Não trabalha naquilo, mas vai fazer alguma outra coisa. Começa a arrumar sarna para coçar, não é assim? Temos o nosso amigo Rizini em São Paulo, que foi dirigente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, dizia uma coisa simples, mas chocante.
Eu peço permissão para revelar a vocês o que ele falava. Ele dizia assim: um cachorro, um cão, come, bebe, dorme e procria. E tu, homem, o que faz mais do que isso? Vamos parar para pensar um pouco nisso. É sério. É sério, gente. Vamos formar uma corrente essa semana e vamos pensar nisso. O que é que nós estamos fazendo mais do que o cão? Dá para comparar o cão com o homem? O cão está longe de ser um homem, assim como o homem está longe de ser Deus. Há muita estrada, há muito chão para seguir. O nosso desejo de que o Pai de infinita misericórdia continue nos dando luzes de entendimento cada vez mais. Mas só que essas luzes nos trazem também a reciprocidade. Adquirimos responsabilidade. Não é isso, Danilo? E não dá para dizer mais, eu não sabia. Isso também nos persegue. E isso também é aflitivo demais. Mas nós temos a oração nas horas da aflição. Você tem a oração. Você viu a sugestão do Lúgero aqui? Faça isso quando você estiver aflito. Vai para o seu cantinho. Fecha a porta do seu quarto. Qual é esse quarto, hein? A suíte que nós temos lá em casa. E quem não tem quarto, como é que faz? Qual é o quarto, gente? Coração. Entra no quarto. Fecha a porta. Porque ela só abre por dentro. Ninguém pode entrar quando você fecha essa porta. E faça a tua oração, a tua prece. Eu tenho certeza que você não está sozinho. E não ficará sem resposta. Mas não fique desesperado. Não deixe que a aflição passe a ser causa de outra aflição maior. Pare. Não deixe cair como os dominós. Sustente-se e espere a resposta. Porque ela vem. Ela vem. E a maioria das vezes os mentores chegam para dar a resposta e não nos encontram mais na condição. Não encontra mais. Nós pedimos, e como não temos fé verdadeiramente, já saímos correndo. Não esperamos a resposta chegar. Atente. A resposta pode vir numa palavra que você ouve, que é tão normal, você não está doente, não. No pensamento que é atuado, e você pensa que é a própria palavra. Eu ouvi, você não ouviu. Você sentiu, não senti, também não sentiu. É uma outra forma de palavra que chega. É a intuição. Aproveitam a nossa intuição para jogar alguma coisa que desperta em nós. Não é a revelia, não é milagre. Milagre não existe. Se existe milagre, é o milagre da criação. Porque tudo obedece a uma lei científica que nós desconhecemos. Então busque a prece. É o seu colóquio amoroso com o Pai, com o Criador, com o Senhor da vida. Não ponha ninguém no intermediário. Muito que você pode pedir é para o anjo guardião, aquele que assumiu quando você encarnou o compromisso de estar ao seu lado, sempre te ajudando, para não te deixar sozinho. E ele quer que você peça a Deus, não a ele, porque ele não é santo, não é perfeito para resolver seus problemas. E os mentores espirituais que nós ainda temos a coragem de colocar algumas fotos, porque ganhamos, e a pessoa que nos deu com muito carinho, pediu para que colocássemos aqui, não é para ser adorada por nós, não, nós temos neles, é o exemplo de luta, de firmeza, de coragem, como um exemplo de vida, que é possível sim, porque nós vivemos do exemplo. Aliás, nós estamos aqui pelo exemplo de nossos pais, a maioria, pelo exemplo que nós aprendemos durante as chibatadas que a vida foi nos dando lá atrás. Sempre é exemplo. Ninguém tem a ideia, sem ter tido antes a raiz dessa ideia, que é o exemplo, que pode vir pelo amor, como pode vir pela dor. Então busque nas horas difíceis a prece, a oração, e eu tenho certeza, você estará sempre muito bem acompanhado. E nas horas de dificuldade, de incerteza principalmente, busque no Evangelho de Jesus o conhecimento de você mesmo, e você vai saber o que deve ser feito. Procure vencer os erros e defeitos que nós temos,
os vícios e defeitos. Porque são eles o culpado das coisas erradas que acontecem conosco. A intenção foi muito boa ao iniciarmos uma empreitada, seja a união com outra pessoa para formar um lar, seja um tipo de negócio que nós viemos a fazer, ainda que pela nossa sobrevivência. Muito digno, muito honroso, mas a forma de fazê-lo é que gera as aflições e as dificuldades. E depois, como se nós estivéssemos mergulhados num rio, caído no rio, sem saber nadar, vamos fazer atitudes, tomar atitudes que só vão prejudicar ainda mais e nos levar cada vez mais para o fundo. Função da falta do conhecimento. O Evangelho está no mundo para ser estudado. A escola do Evangelho deve ser uma escola como outra escola que nós aprendemos a falar, a somar. Deve ser sempre recapitulado. Não porque ele vai nos trazer sorte ou menos azar, mas para nos trazer conhecimento. Pensamos como pedem os hindus, que as lamparinas da nossa mente se acendam cada vez mais. Ou seja, a luz, como Jesus veio trazer para nós, a luz do Evangelho. Que Deus nos abençoe a todos.